Bom, boa noite a todos mais uma vez. Antes da gente meditar na mensagem dessa noite, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor. Mais uma vez, somos gratos a Ti. Podemos chegar à Tua casa. Obrigado ao Pai porque podemos abrir a Tua palavra e expô-la para poder aprender com ela, Senhor. Que possamos aprender, guardar e aplicar ela em nossas vidas, Senhor. Para que possamos ser parecidos contigo, ó Pai, no nosso viver, e para que possamos, ó Pai, refletir a Cristo em tudo que fizermos, Senhor. Que seja com a mensagem dessa noite, que não seja somente as palavras escritas, ó Pai, mas que o Santo Espírito possa agir em nosso meio e falar aos nossos corações nessa noite. Que eu oro e peço em nosso Filho Jesus. Amém. Bom, a mensagem dessa noite, nós não vamos estar nos apegando ao capítulo 5 de Gálatas, mas esse versículo, esse capítulo que eu escolhi para essa noite, para a leitura, ele contempla a mensagem principal dessa noite, que eu dei como título A Transformação Contínua de todo crente. Todos aqueles que já entregaram sua vida a Cristo ou que já entregaram sua vida a Cristo, com certeza já tiveram algum momento que foram confrontados por suas atitudes, seja no modo de falar, no modo de agir, no modo de andar. Muito provavelmente já escutamos a frase: você é crente e faz isso? O pastor Fábio gosta de falar muito que existem duas maneiras de você perguntar para as pessoas, das pessoas te perguntarem se você é crente. Uma é: você é crente, afirmando que a pessoa é crente. E outra é duvidando: você é crente? E acho que alguma vez em nossas vidas, depois de aceitarmos a Cristo, alguém já fez essa pergunta para a gente: você é crente e faz isso? A questão é que muitas das vezes aqueles que nos dizem essas palavras, eles estão esperando de nós um padrão alto de moralidade e de submissão a tudo e a todos. Eles esperam que nós não causemos brigas, que nós não causemos intrigas uns aos outros. E são raras as vezes que, quando essa pergunta chega até nós, ela é com o intuito de nos fazer olhar para nós mesmos e reconhecermos os nossos erros. E quando isso acontece, nas raras vezes que acontece, devemos fazer o que, creio eu, que quase toda a humanidade é extremamente difícil: reconhecer nossos erros e falhas e pedirmos desculpas por aquilo que fizemos ou que falamos. Mas o pedido de desculpa que eu estou falando aqui não é aquele pedido de desculpa que é um pedido de desculpa já se justificando por algo e querendo sair por cima da situação, que muitas vezes a gente faz isso, né? É um pedido de desculpa sincero, reconhecer realmente que erramos. E às vezes a gente faz alguma coisa, dá algum palpite na vida do outro, ou faz algo ao outro, e reconhecemos nosso erro, e queremos pedir desculpa, e falamos: me desculpa, mas se eu tivesse feito o que eu falei, não teria dado problema. E querendo sair por cima da situação. Não é isso, é um pedido de desculpa sincero. Apenas 8 letras que juntas formam uma única palavra: desculpa. É difícil para nós, seres humanos, pedirmos desculpa, pois quando fazemos um ato que... Quando fazemos esse tal ato de pedir, chegar a pessoa e reconhecer o nosso erro, nos sentimos vulneráveis diante da pessoa. E a pessoa, para quem nós estamos pedindo desculpa, ela se sente muitas vezes no direito de sempre opinar em qualquer situação que vier a acontecer em nossas vidas. Porém, reconhecer nosso erro faz parte da nossa transformação
contínua como nova criatura. É o que Paulo fala lá em 2 Coríntios 5:17, que ele está relatando que a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, não vive mais o velho homem em mim, mas um novo homem vive em mim. 2 Coríntios 5:17, vamos ler, que diz assim: logo, todo aquele que está em Cristo se torna nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Então, todo esse processo, ele faz parte da nossa transformação como nova criatura. Muitas vezes, quando é exposto esse versículo da nova criatura, as pessoas elas acham que é um pó mágico que simplesmente faz desaparecer todos os nossos pensamentos errados, nossos olhares lascivos e os hábitos maus vão tudo embora e pronto, começamos a vida do zero. Mas não é bem assim, não é igual um computador que você formata e é tudo novo. Os pensamentos continuam, os hábitos maus continuam. Quando nós aceitamos a Cristo, é uma progressão na vida cristã. Desejamos que nossas práticas sejam correspondentes à nossa nova posição de vida. A partir do momento que nós entregamos a vida a Cristo, nós estamos falando que aquilo que eu fazia, eu vou começar a parar de fazer, porque a minha nova posição de vida diz que eu tenho que ser diferente, eu tenho que morrer a velha criatura. Então, isso significa que quem é mais antigo de conversão, por assim dizer, comete menos pecado e é mais parecido com Cristo? A pessoa que tem mais tempo de vivência na igreja, então, significa que ela comete menos pecados e já está próximo de uma santidade plena? Claro que não. Cada um de nós temos nossas dificuldades e fraquezas. Cabe a cada um de nós lutarmos contra cada uma delas. Vamos abrir a Bíblia lá em Romanos 7, 18 e 19. Foi o texto que o pastor Fábio ele leu na reunião de quinta-feira, na reunião de oração, que fala a respeito da luta do crente interna, né? Romanos 7, nós vamos ler o versículo 18 e 19. Diz assim: e eu sei que em mim, isto é, em minha natureza humana, não há nada de bom, pois quero fazer o que é certo, mas não consigo. Quero fazer o bem, mas não faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço. Paulo, ele fala também, lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 17, ele escreve aos irmãos de Gálatas, também a mesma coisa, ele explicando mais uma vez para eles, Gálatas 5, versículo 17, a natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária, aquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Paulo ele está expondo o que acontece com todos nós crentes, novos na fé ou não. O que acontece com nós é essa briga interna. Por mais que você passe uma semana santa, sem pecar, sem nada, essa briga, ela continua em nossas vidas. E não é porque, ou aqui um parênteses, não é porque existe uma briga interna dentro de nós que justificamos os nossos atos, os nossos erros, porque a gente pode lembrar, tem duas naturezas, essa briga aqui quem ganhou foi a natureza humana. Semana que vem quem vai ganhar a natureza... Não é isso. Quando nós mais alimentamos o nosso espírito, mais fácil fica do espírito ganhar as brigas, mas não significa que virá ganhar todas. É uma luta, uma guerra constante. Uma guerra sem fim, na verdade não é sem fim, né?
ela terá fim quando estivermos com Cristo no céu. Aí não teremos mais essa guerra. Mas até lá, cabe a nós a responsabilidade de pôr as nossas atitudes, mostrar de quem somos filhos. E por meio das palavras de Deus, aprendermos lições de ouro sobre o nosso andar. Muitas dessas lições o mundo também ensina. Mas a diferença do mundo ensinar e do crente aprender pela palavra de Deus é que nós aprendemos que essas lições nós fazemos porque agrada a Deus. Foi o que o pastor Fábio falou hoje também na escola dominical a respeito do dom de servir. A pessoa que ela tem o dom de servir, ela faz isso porque agrada a Deus. E foi lido também hoje de manhã o versículo de Colossenses, capítulo 3, versículo 17, né? Colossenses 3, 17. Eu não estou enganado. É isso. Quem achou, pode ler para mim, por favor. Colossenses 3, 17. E tudo o que fizer, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, a diferença das coisas que nós aprendemos e que o mundo ensina é que nós sabemos que tudo que devemos fazer é para honrar o nome de Cristo. Tudo que fizerem ou disserem, façam em nome no nome do Senhor Jesus. Então, eu queria trazer nessa noite algumas lições, e eu coloquei lições de ouro, porque são lições extremamente valiosas para nós como crentes em Cristo. São lições que o mundo também ensina, mas o cristão deveria aplicar na vida com mais ênfase. E a primeira lição, ela se encontra lá em Mateus 7, capítulo 12. Mateus 7, versículo 12. Mateus, capítulo 7, versículo 12. Diz assim: em todas as coisas, façam aos outros o que vocês desejam que eles lhe façam. Essa é a essência de tudo que ensina a lei e os profetas. Fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fosse feito para nós é talvez uma lição que o mundo, ele mesmo ensina. Mas quando nós lemos isso, e nós vamos ver com outros versículos daqui a pouco, que nós devemos fazer o bem para com os outros, não esperando nada em troca. Porque se nós fazemos algo esperando alguma coisa em troca, isso até o incrédulo faz. E não tem agrado nenhum a Deus em fazer esperando algo em troca. Nós devemos fazer para honrar o nome de Cristo. Então, o fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fosse feito para nós. O cristianismo não é somente a abstinência do pecado, mas também é a bondade positiva. Quando nós entregamos nossa vida a Cristo, nós buscamos para com o outro ser bondoso, como Deus foi bondoso para conosco, quando Ele nos deu a salvação e nós a aceitamos. Há outros versículos na Bíblia que mostram a necessidade dessa lição. Levítico, capítulo 19, versículo 18, vai falar também a respeito disso. Levítico 19, 18, no Antigo Testamento, diz assim: não procurem se vingar, nem guardem rancor de alguém do seu povo, mas cada um ame a seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. E Lucas 10, aí é um pouco maior a leitura, Lucas capítulo 10, versículo 25 a 37. Lucas 10, versículo 25
até o 37. Diz assim, Lucas 10, 25. Certo dia, um especialista da lei se levantou para pôr Jesus à prova com esta pergunta: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: O que diz a lei de Moisés? Como você a entende? O homem respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente, e ame o seu próximo como a si mesmo. Está correto, disse Jesus. Faça isso e você viverá. O homem, porém, querendo justificar suas ações, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu com uma história. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó quando foi atacado por bandidos. Eles lhe tiraram as roupas, o espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada. Por acaso, descia por ali um sacerdote. Quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. Um levita fazia o mesmo caminho e viu um homem caído, mas também atravessou e passou longe. Então veio um samaritano, e ao ver o homem, teve compaixão dele. Foi até ele, tratou de suas feridas com óleo e vinho e os enfaixou. Depois colocou o homem em seu jumento e o levou a uma hospedaria, onde cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse: Cuide deste homem. Se você precisar gastar a mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar. Qual desses 3 você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Perguntou Jesus. O especialista da lei respondeu: Aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus disse: Vá e faça o mesmo. Então nós devemos agir em nossas vidas pensando sempre em fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos de fazer, que fizessem para nós. E aqui abre uma janela, porque se eu dou a liberdade, ou sinto a liberdade de chegar ao próximo e falar a respeito, seja de qualquer tipo de assunto, ou agir para com ele, seja de qualquer modo, eu estou falando que eu sinto que ele pode fazer a mesma coisa para comigo. Por isso a necessidade de chegar e ao ler esse versículo, entender que o que eu devo fazer para o meu próximo é aquilo que eu também gostaria que fosse feito para comigo. E aqui trazendo para o evangelismo, se eu gostaria que e alguém chegou para mim e um dia contou que Jesus morreu na cruz pelos meus pecados, eu devo chegar para a pessoa próxima a mim e falar dessa boa nova para ela também. Eu não posso deixar isso passar em branco na vida da pessoa ao meu lado. Então, sempre tenha em mente fazer ao próximo, como Mateus fala, 7:12, ao próximo aquilo que eu gostaria que fosse feito a mim. Mas não com segundas intenções, mas para agradar a Deus, como diz Colossenses 3:17. A segunda lição de ouro que eu quero trazer nessa noite, ela está lá em Mateus capítulo 5, versículo 43 e 48. Mateus 5, versículo 43 e 48, diz assim: Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem por quem os persegue. Desse modo, vocês agirão como verdadeiros filhos de seu Pai, que está no céu, pois ele dá a luz do sol, tanto a maus como a bons, e faz chover tanto sobre justos como injustos. Se amarem apenas aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os cobradores de impostos fazem o mesmo. Se cumprimentarem apenas seus amigos, que estarão fazendo demais? Até os gentios fazem isso.
Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é seu Pai celestial. E Lucas 6, versículo 27 até o versículo 36. Lucas capítulo 6, versículo 27. Diz assim: mas a vocês que me ouvem, eu digo, amem a seus inimigos, façam o bem a quem os odeia, abençoe quem os amaldiçoa, orem por quem os maltrata. Se alguém lhe der um tapa numa face, ofereça também a outra. Se alguém exigir de você a roupa do corpo, deixe que leve também a capa. Dê a quem pedir, e quando tomarem suas coisas, não tente recuperá-las. Façam aos outros o que vocês desejam que lhes façam. Se vocês amam apenas aqueles que os amam, que mérito tem? Até os pecadores amam quem os ama. E se fazem o bem apenas aos que fazem o bem a vocês, que mérito tem? Até os pecadores agem desse modo. E se emprestarem dinheiro apenas aos que podem devolver, que mérito tem? Até os pecadores emprestam a outros pecadores na expectativa de receber tudo de volta. Portanto, amem a seus inimigos, façam-lhe o bem e emprestem a eles sem esperar nada de volta. Então, a recompensa que receberão do céu será grande e estarão agindo, de fato, como filho do Altíssimo, pois ele é bondoso, até mesmo com os ingratos e perversos. Sejam misericordiosos, assim como o Pai é misericordioso. Então, a segunda lição que nós aprendemos, lendo a palavra de Deus, é que devemos amar aos nossos inimigos. E não é uma lição fácil essa, de praticar. E aqui eu quero fazer um ponto que amar não significa ter um relacionamento íntimo com o seu inimigo. De compartilhar ali um churrasco, por exemplo, ou ir no shopping, fazer uma social. Não é isso. Mas sim de ajudar nas dificuldades que esse esteja passando. E também saber se há algo momentâneo ou se estão querendo apenas tirar vantagem de você. Muitas vezes, quando nós demonstramos amor pelos nossos inimigos, ajudando numa dificuldade, pode acontecer dele ou da pessoa em si querer tirar vantagem porque você está prestando ajuda para aquela pessoa. Então, também devemos ficar esperto com isso. Demonstrar um amor aos nossos inimigos faz parte dessa transformação da nova criatura. Amor e relacionamento ao próximo. Como eu disse, você não precisa ter uma social com o seu inimigo. Mas, se você o encontrá-lo, você também não precisa virar a cara. Cumprimentá-lo, perguntá-lo se está tudo bem com ele. E se ele falar que está passando por alguma dificuldade, ajudá-lo. Porque é como Lucas relata, né? No versículo 33 do capítulo 6, se fazemos o bem apenas aos que fazem o bem a nós, que mérito tem nisso? Os pecadores fazem isso, agem desse modo. Se emprestarmos apenas àqueles que vão nos devolver, até os pecadores fazem isso. Então, amar ao próximo, demonstrar amor aos nossos inimigos, também é uma lição. O mundo lá fora diz que nós devemos amar o próximo se ele me retribuir algo ao que eu estou fazendo a ele. A Bíblia fala para nós amarmos ao próximo sem esperar nada em troca. E a última lição que eu quero trazer nessa noite aos irmãos, ela se encontra lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 23 e versículo 24. 2 Timóteo
2, versículo 23 e versículo 24. Diz assim: digo mais uma vez, não se envolva em discussões tolas e ignorantes, que só servem para gerar brigas. O servo do Senhor não deve viver brigando, mas ser amável com todos, apto a ensinar e paciente. Evitar discussões tolas ela é um modo também de refletir a Cristo em nossas vidas. Evitar discussões não é proteger a fé cristã. E discussão não é proteger a fé cristã. Existe uma grande diferença nisso. Se eu estou numa roda de conversa e a pessoa ela começa a difamar o meu Senhor Jesus Cristo, eu vou defendê-lo, pois sou filho dele. Mas eu não vou atacar a pessoa, não vou agredi-la, porque eu devo ter amor ao meu inimigo, como nós vimos há pouco. Evitar as discussões tolas, pois por muito queremos sempre ganhar uma discussão que não agregam em nada na nossa fé. Saber se afastar de uma discussão tola é um gesto a ser exaltado, e Provérbios 20, versículo 3, ele exalta isso. Provérbios capítulo 20, verso 3, diz assim: evitar contendas é sinal de honra. Apenas os insensatos insistem em brigar. Então, evitar discussões tolas que não vão agregar a nossa fé não é um modo que não vão agregar a nossa fé, é um modo de agradar a Deus e honrar a Deus. E é exaltado fazer isso. Evitar esse tipo de situação é muitas vezes um sinal de autocontrole também. Quando nós estamos, por exemplo, no trânsito e levamos aquela fechada, ou a pessoa da frente está andando a 30 por hora numa via que é 90, evitar discussões é ter autocontrole, até mesmo nessas situações. No versículo 24, diz: o servo do Senhor. Como eu disse há pouco, como servos devemos lutar pela verdade, mas não ser briguentes ou discutidor com as pessoas. Ao contrário, devemos ser brando nas palavras, para com todos, e nos aproximarmos de todos para pregar a palavra de Deus e não afastá-los. Como que eu, no meu dia a dia, vou ter um relacionamento com o meu colega de serviço e só fico brigando com ele, discutindo sobre coisas do dia a dia ou coisas do serviço. E quando eu for acha uma abertura para falar de Cristo a ele, com certeza ele não vai dar ouvidos a mim. Porque as minhas palavras que saem até ele são palavras ríspidas, que afastam as pessoas de perto de mim. E aí eu não tenho essa abertura, eu não consigo pregar a palavra de Deus. Então, evitar discussões e ter um linguajar, um modo de falar brando, são ações que agradam a Deus. E nós podemos usar isso para poder pregar a palavra de Deus para as pessoas. Como eu disse no começo da mensagem, não significa que a gente vai lembrar sempre disso e vamos sempre fazer as coisas corretas. Mas quando errarmos, nós podemos chegar para as pessoas e falar: desculpe, eu errei. Não deveria ter feito isso. Não deveria ter agido de tal maneira com você. Existem na Bíblia muitas outras lições
que nos ensinam a como tratar o nosso próximo e também, como nova criatura, como devemos agir perante Cristo. Mas para aprendê-la, nós precisamos buscar, lendo a Bíblia, fazendo os devocionais, orando a Deus, ouvindo mensagens, né? Hoje em dia tem a internet, o YouTube, tem várias mensagens de vários pregadores. Ouvir as mensagens desses irmãos para que possamos aprender mais da palavra de Deus e vir a encher o nosso espírito, para que não venhamos a pecar contra Deus, não venhamos a decepcionar ao nosso Deus. Essas lições que eu falei agora há pouco, essas 3 lições, elas são lições práticas para nosso dia a dia, que Deus nos deixou para tratarmos uns aos outros, aproximarmos de outras pessoas e não nos afastarmos delas. Como eu disse, existem outras lições valiosas sobre o caráter do crente e a mudança espiritual que Cristo traz em nossas vidas. Mas por hoje eu queria mesmo só focar nessas 3 lições para a nossa vida cristã. Hábitos que talvez temos, que precisamos mudar para com outras pessoas. Fazer para os outros o que queremos que seja feito a nós. Amar os nossos inimigos. Chegando a eles com conversas, com amor, não com fúria, e evitar brigas tolas que possam causar discórdias. Esse não é o papel do crente quando ele não ama o inimigo ou quando ele não faz ao outro aquilo que gostaria que fosse feito a ele, ou é uma pessoa que gosta de briga. Mas se aproximar das pessoas para pregar em Cristo é o papel do crente. 1 Coríntios 10, versículo 33, diz assim, 1 Coríntios 10, 33, assim como também eu procuro agradar a todos em tudo que faço, não faço apenas o que é melhor para mim, faço o que é melhor para os outros, a fim de que muitos sejam salvos. Fazer tudo isso que nós falamos por fazer, o mundo faz como nós vimos. Mas devemos fazer como descrito no final do versículo, a fim de que muitos sejam salvos. A maturidade cristã não é medida pela ausência de lutas, mas pela forma de como lutamos e pela rapidez com que voltamos ao arrependimento. Mudanças, elas são demoradas para serem aplicadas. Às vezes as pessoas passam a vida toda e não mudam. E não mudam áreas que para outras pessoas são fáceis de mudar. O pastor Fábio, ano passado, estava falando a respeito do meu tio Jorge, que morreu, e a respeito do irmão que orou no velório dele, falando a respeito de que existem pessoas que, mesmo que possam confessar a Cristo, ainda são presas em vícios que lutam a vida inteira e muitas vezes não conseguem se livrar. E para outras pessoas, aqueles vícios é tão simples, tão fácil, mas não se coloca no lugar da outra pessoa pelo que ela está passando. Então, para cada um, existem áreas que precisam ser mudadas, que para outras pessoas podem ser áreas simples e fáceis. Mas enquanto estamos na terra, como filhos de Deus, como mensageiros das boas novas, devemos sempre buscar agradar a Deus em tudo que fizermos e ter em nossa vida uma contínua transformação pelo Espírito Santo. Como lemos em Colossenses 3:23, tudo que fizermos,
devemos fazer para a glória de Cristo Jesus. Não para nós mesmos, não para agradarmos a nós mesmos, mas para a glória de Cristo Jesus. O mundo lá fora, ele pode aplicar essas mesmas lições, mas de muito melhor ainda do que muitos crentes. Mas o crente sabe que quando ele realiza isso, ele está fazendo isso para a glória de Deus. Que possamos usar oportunidades que surgirem em nosso dia a dia. Conversa simples. Quantas vezes já não conversei com colegas a respeito de fazer ao outro aquilo que nós devemos fazer para nós? E que em conversa simples possamos sempre aplicar a palavra de Deus. Você sabia que a palavra de Deus fala para nós fazermos isso? Sabia que a palavra de Deus, ela ensina que nós devemos agir de tal maneira e realizar as questões sociais de tal modo? São maneiras de aplicarmos aos outros a palavra de Deus e o Espírito Santo ir agindo na vida da pessoa e ir transformando. Nós possamos realmente aplicar essas lições em nossas vidas para agradar e honrar o nosso Deus. Amém?